do que vai abordar esses capítulos, tá bom? De 2 Coríntios. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ah, vocês estão vendo, acho que já a minha tela aí. E, Andréia, você poderia ler para nós, por favor? Posso sim. Paulo testificou que Deus consola seus filhos em todas as suas atribulações. Ele desafiou os santos a amar e perdoar uns aos outros. Paulo encorajou seus leitores em seus momentos de adversidade e lembrou-lhes a natureza temporária das adversidades mortais em comparação com a natureza eterna do amor e da recompensa de Deus. Ele ajudou os leitores a compreenderem sua necessidade de se reconciliarem com Deus por meio da expiação de Jesus Cristo. Ele ensinou sobre a tristeza segundo Deus. Obrigado, irmã. Então, olha só, nesses capítulos, Paulo ele vai compartilhar com os santos alguns princípios e doutrinas sobre esperança, né? E consolo em meio às tribulações. Lembrando que os santos lá em Corinto, eles viviam num ambiente muito hostil, com muita oposição. Tinha muita apostasia, muita perseguição, é, no meio deles ali na sociedade. E por causa disso, eles passaram por muitas provações e adversidades, fora as normais que a gente já passa, mas eles passavam outras mais por serem simplesmente discípulos de Jesus Cristo, seguidores do Salvador. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso também, né? Sobre como encontrar consolo e esperança em meio às nossas adversidades. Para começar a nossa aula, eu vou compartilhar uma história com vocês. O presidente Pecker, certa vez, ele estava num velório e no funeral, e ele relatou uma experiência que ele teve sobre consolo, tá bom? Em meio às provações. Eu vou compartilhar essa história com vocês aqui e eu vou pedir para o irmão Rafael. Pode ler para nós, Rafael, essa experiência, por favor? Estão ouvindo? Estou vendo. Ok. Um espírito pesado invadiu a congregação do funerário quando os serviços para uma jovem mãe que morreu. É funeral, né? O caso ali, funeral? Isso, é funeral. Não, tá. Funeral. Quando os serviços para uma jovem mãe que morreu no parto chegaram ao fim. Os elogios fúnebres foram eloquentes, mas muitos que estavam reunidos naquele dia sentiram alguma amargura. Na conclusão do programa formal, o jovem pai levantou-se calmamente de seu assento e caminhou até o púlpito. Eu sinto sua dor e preocupação, ele disse calmamente, mas há algo que eu deveria dizer para confortá-los. Na primeira hora após a morte de minha esposa, eu não sabia como poderia suportar isso, como poderia continuar sem ela. Mas então um espírito doce e pacífico encheu minha alma e desde então tenho a certeza de que nunca tudo Tudo. ficará bem. Não se preocupem conosco, vamos ficar bem. Esse mesmo espírito consolador des- destilou-se destilou-se sobre a congregação. Todos foram para casa confortados. Obrigado, meu amigo. O que chama a atenção de vocês aí nessa experiência, nessa história desse irmão? O que que chama a atenção de vocês? O que vocês conseguem tirar de lição aí que impressionou vocês? Sobre questão do consolo. Sim, sobre o geral. Também sobre Ah, consumo. eu, por incrível que pareça, na quinta-feira eu estava lendo sobre isso, consolado por Deus, né, por 2 Coríntios, no 7. E
eu fiquei assim pensando, como é que a gente pode ser consolado nessa Pai Celestial? Eu li lá embaixo assim, dizia assim mesmo que o Pai Celestial ele também usa pessoas para nos ministrar, né? E Aham. nesse momento, o marido dela foi um ministrador para a vida das pessoas que estavam. Ele pôde Hum, trazer um conforto no momento. Ele foi ministrado pelo Espírito Santo e ele passou essa ministração para aquelas outras pessoas para que elas pudessem, assim, não vou dizer, sentir bem, né? Entre aspas, assim, né? Que é geral, mas se sentir bem e ter uma paz, sabendo para onde ela vai, né? E em questão disso. legal. Poxa, obrigado, irmã Cássia. É interessante notar esse padrão, né, dessa história, porque ele também precisava de consolo, né? Afinal de contas, ele tinha acabado de perder a esposa, é algo desafiador. E por meio do Espírito, ele encontrou consolo, por meio do plano de salvação também, e isso trouxe uma certeza de que tudo ia ficar bem para ele. Então ele se sentiu consolado por meio do Espírito. E ele viu que as pessoas ali, elas não estavam encontrando esse mesmo consolo. E aí, como você disse, ele foi lá, depois de ter sido consolado pelo Senhor, ele foi lá e consolou as pessoas, né? Prestou testemunho para as pessoas e aqui fala que um espírito consolador destilou-se e todos foram embora confortados. Como você falou, né, Cássia? Ele ministrou as pessoas. E é importante a gente aprender e lembrar, né? A gente já sabe disso, mas é mais para lembrar que uma das funções do Espírito é consolar. Ele é o consolador também, né? Que é enviado da parte de Deus para nos ajudar em momentos como esse. E depois que nós somos consolados, a gente tem esse papel também de servir de consolador para as pessoas à nossa volta. Tá bom? Obrigado, Cássia. Algum comentário mais? Algo que chama a atenção de vocês? Então, vamos ver com Paulo agora, porque Paulo ele vai ensinar alguns tipos de provações que a gente passa, como a gente pode encontrar consolo, o que que a gente pode fazer para encontrar consolo. E eu queria que a gente pudesse ponderar sobre como temos aplicado esses princípios em nossa vida, tá bom? Para isso, vamos fazer uma atividade. Aqui. Matheus, tudo bom? Matheus e Vitória, vocês estão juntos aí? Ou tá só o Matheus Sim. e... Ah, estão juntos, né? Beleza. Então, nós vamos fazer uma atividade agora aqui. Ah, aqui eu tenho 4 blocos de escrituras, tá bom? Onde Paulo, ao longo dessa designação, ele está ensinando alguns princípios sobre o consolo. Então, nós estamos em 5 aqui, eu queria que cada um de nós pudesse escolher um desses blocos para estudar. E depois você vai ponderar nessas perguntas que estão aqui embaixo, tá bom? Então, só coloca no chat aí para mim qual é o bloco que você vai ficar. Se você vai ficar com um, com dois, ou três, ou quatro. Só para a gente ver que todo mundo fique com um. Escolhe seu bloco e coloca aí no chat, por favor. Ó, Cássia vai ficar com 2. Matheus vai ficar com 3. Precisamos de alguém por 1 e o 4. Presidente, no caso, eu e Oi. o Matheus, a gente fica com o mesmo bloco? Pode ser, pode ser. Tá bom. Tá bom. Então, vocês vão ficar com 3. Beleza. Beleza. Então vamos fazer assim. A irmã Andréia e o Rafael. André, você pode ficar com 1 e o Rafael com 4? Pode ser? André e Rafael na escuta, câmbio? Pode ser sim. Beleza, então Andréia com 1 e Rafael com 4. Vou dar uns 5 minutinhos aqui para vocês estudarem esse bloco e ponderarem nessas perguntas, tá bom?
Ok. Vamos lá. André e Rafael, vocês que ficaram com o bloco um e 4, e que vocês poderiam comentar aí conosco, nos ensinar sobre esses blocos e as suas ponderações aí para essas perguntas. Primeiros homens. Tô falando pra ele ser o primeiro, tô sem cavalheira com ele. Tá vendo, rapaz? Ô, coisa boa. Então, aqui eu tava vendo, né, a experiência do Salomão, né? Que ele ofereceu sacrifícios, né, ao Senhor e ele pediu sabedoria e conhecimento, né, para Deus. E Deus ficou abismado, né, porque ele não pediu riquezas, não pediu nada dessas coisas, né? Ele pediu sabedoria para ele poder julgar aquele povo, né? Então, eu achei interessante isso. Desse versículo que eu li, eu achei interessante isso. Qual foi que você leu? Primeiro, 2 Coríntios 1, do 3 ao 10. E muito bom. E você tem comentário sobre alguma dessas perguntas que você pensou aí? Olha. E mesmo assim, eu digo por experiência, né? Aham. Acho que a mesma coisa foi Salomão, né? Que mesmo em meio à diversidade, provações, a gente sempre, eu peço muita força, né? Para o Senhor, sabedoria, para que Ele possa me ajudar, né? A como conduzir, né? A minha vida, porque não é fácil, né? Eu acho que para Salomão também não foi fácil. Então ele pediu sabedoria, porque a sabedoria de Deus a gente consegue fazer tudo, né? A nossa a gente não consegue, mas somente a de Deus. E a gente precisa disso, né? Em meio às nossas provações. Muito bom, obrigado, irmão. E você, Nada. Rafael, tu pois que dizes? Tens algo de comer, mas tá. É, é, Paulo, né? Eu acho interessante que nesse ponto aqui de Coríntios, né? De 1 Coríntios até Romanos, particularmente de Atos, metade de Atos também, Paulo ele tem a tendência a falar um pouco sobre o Cristo ressurreto, né? E ele Hum, fala sobre o nosso corpo, sobre a ressurreição e tudo mais. Ele fala que, além disso, nós temos um tabernáculo e nós somos muito oprimidos por coisas físicas, né? Dores, doenças, aflições, problemas, a vida cotidiana. Tenho certeza que lá naquela época, as pessoas que moravam lá em Coríntios também tinham preocupações com o trabalho, com a agricultura, com filhos e tudo mais. Problemas que hoje em dia também afetam a gente. Então, esse desafio, esse povo era grande. E não era só isso também. A fé que eles tinham que criar em Deus, porque eles vinham outro tipo de cultura, né? Outro tipo de religião. Eles estavam Uhum. começando a conhecer tudo. E Paulo ele enfatiza muito que Deus preparou para eles um meio pelo qual eles poderiam sobrepujar essas tentações e dificuldades. E eles vivenciaram esse caminho discipulado através da ressurreição de Cristo. Que ele fala, né, aqui nos versículos de 1 Coríntios 5, no versículo 6, que ele fala, né, que a gente tem que ter bom ânimo, porque enquanto nós estamos no mundo, vivemos ausente do Senhor. Então, essa preocupação que eles tinham, eles queriam muito viver com o Senhor, porque eles viam que a extrema fadiga que eles tinham no corpo aqui era muito grande. Exemplo disso é o próprio livro de Mórmon com Amon e seus irmãos, né? Eles sofreram muito, ficaram presos, ficaram com fome, ficaram nu. Então, hoje em dia nós não temos esse tipo de dificuldade, né? Com certeza, ainda não. Vamos ter mais para frente depois, né? Mas esse tipo de coisa, esse tipo de tribulação, nós temos uma grande paciência, um grande desejo, uma restauração quando a gente tem fé de que tudo isso vai passar, que vai haver ressurreição de Jesus Cristo, né? Essa dor vai passar, particularmente para mim, né? Eu gosto de pensar nisso quando eu estou com problemas aqui em casa ou problemas no trabalho. Eu penso, vai passar, né? É só um momento. Não preciso me estressar ou bater cabeça com isso. Tudo vai ser resolvido na ressurreição de Cristo.
Ou eu vejo pessoas também que eu conheci pessoas que perderam familiares, né? Mas mantiveram de pé, porque tinham certeza que aquela tribulação da perda de um ente querido ia passar, porque iam ver novamente através do Evangelho de Cristo. Então, esses pensamentos que ponderei, né? Puxa, obrigado, Rafael. Excelente, né? Já. E a doutrina da ressurreição, ela nos traz muita esperança, né? Porque, de fato, como você disse, assim como eles, nós também passamos por algumas tribulações, né? Devido ao nosso corpo físico, né? Aos outros desafios da vida e à morte, inclusive, né? Como a gente viu no caso da história do início da aula. Então, a ressurreição é algo que pode, é uma doutrina que pode trazer grande esperança, mas não apenas a ressurreição assim, né? Jesus Cristo, ele nos traz esperança, porque foi ele que ressuscitou. Ele prometeu que todos nós vamos ressuscitar um dia, como você disse, né? Um dia essas coisas vão passar. Obrigado, Irmão Rafael. Fábio, Oi? eu tinha lido errado. Pois é, eu fiquei pensando assim, nossa, será que tem algum Salomão e eu O não vi lá? Rafael que veio me falar e eu nem me toquei. Acredita nisso? Eu confundi com crônicas. Mas, mas você falou, mas você conseguiu aproveitar, né? A história Não de é Salomão, isso. de sabedoria. Importante, né, que saiu alguma coisa. Obrigado, irmão, obrigado. Desculpa. Não, não precisa se desculpar. Eu que agradeço, irmão. Ah, obrigado. Cássia, o que que você poderia comentar para nós sobre seu bloco e suas ponderações? Assim, esse ano, 2 Coríntios 4, 6 ao 10. E é muito interessante aqui que ela se encaixa perfeitamente na primeira pergunta. Ela se encaixa assim, parece que já foi dando todas as respostas da data principal e Senhor Glória. Aí, tipo, pergunta quais são os problemas, os desafios que podemos encontrar como servos de Deus e quais sentimentos podemos vivenciar durante o caminho do discipulado. E, tipo, fala claramente que nós vamos passar por tribulações, vamos passar, mas não vamos ficar angustiados, vamos ficar perplexos, mas não vamos desanimar, vamos ser perseguidos, mas não vamos ser desamparados, vamos ser abatidos, mas não vamos ser destruídos. Então, o Pai Celestial, ele deixa bem claro para cada um de nós que vamos passar por essas dificuldades, por essas aflições. Mas logo em seguida ele vem falando que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Ele sempre vai estar conosco, né? Em vários momentos da nossa vida, de problemas que passamos, achamos que estamos sozinhos, né? Devido a Uhum, carnalmente sozinhos. Mas se olharmos por um lado espiritual, sabemos que o Pai Celestial está ali nos ajudando, nos mostrando o caminho certo, nos ajudando a passar por aquela aflição, por aquela dificuldade que para nós pode ser no momento um pouco difícil. Eu lembro que quando minha mãe faleceu, minha mãe assim que me criou, né? Ela me uhum, adotou, então faleceu. Ela faleceu em 2019. E eu lembro que eu sofri tanto, 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 tanto que eu passei esses porque eu achava que era culpa minha. Então eu guardava isso no meu coração. Então toda vez que eu lembrava dela, que eu via uma roupa, uma foto, eu chorava muito, eu me desesperava bastante. Então depois que é, eu virei membro da igreja, a primeira vez que eu fui no templo, o primeiro nome que eu levei foi o dela. E depois, assim, eu lembro que quando chegou na parte do nome dela, eu senti, sabe, aquele abraço. E eu pude sentir que era o dela. Ela, estando na minha decisão, né, tá ali batizando o nome dela. Eu lembro que quando eu batizei, assim, meu coração ficou mais aliviado, ficou mais sossegado. Eu fui ministrado naquele momento realmente para deixar, assim, o Pai me consolar. Eu lembro que eu ainda chorei um pouco, mas não foi de tristeza, foi de felicidade por saber que
eu teria novamente uma chance de ver ela, de abraçar, de cheirar, dar um beijo, perguntar como é que ela tá, fazer carinho. Então, realmente, eu digo que essa parte se identificou bastante com isso. Independente do que estamos passando, independente do processo que a gente passa, o Pai Celestial ele sempre vai estar conosco, espiritualmente ou carnalmente, através de uma pessoa. Ah, obrigado, Cássia. Obrigado por compartilhar isso conosco, né? Obrigado por compartilhar a sua experiência, né, de como você pôde encontrar consolo, né, ao realizar. É interessante, né, você conheceu o Evangelho, você conheceu uma nova perspectiva, você pôde fazer as ordenanças do templo pela sua mãe, e isso trouxe esse consolo, você sentiu o abraço dela e do Salvador. E tem alguns lugares que a gente vai que a gente pode sentir esse consolo, e um deles é o templo, né? Participar das ordenanças. Nos ajuda a lembrar que mesmo como você disse, né? Que a gente pode se sentir contristado, abatidos, devido a vários desafios, mas o Senhor promete que Ele pode nos consolar nesses momentos também. Obrigado, Cássia, por compartilhar isso conosco. Gabi, você quer compartilhar algo? Isso, ouvindo a Cássia falar, me lembra que um período na minha vida eu achava que eu nunca ia ser feliz, que os problemas que eu estava passando, às vezes é por nossas escolhas e também porque a gente precisa realmente passar pelo processo de sacrifício, porque o Senhor ele ama sacrifícios. Então, eu achava que era muito para mim, sabe? E eu ficava, nossa, o que eu preciso fazer, né? E aí o que me lembra é que é melhor passar pelo processo do que outra coisa. E às vezes eu fico me perguntando, tudo que a gente passa na nossa vida, quando eu me encontrar com meu Pai Celestial novamente, ele vai ter uma resposta para tudo isso. É o que eu sinto, sabe? É Sim. algo muito forte. Não é intuição, não é, como é que fala? Não é intuição. É algo que eu tenho dentro de mim, assim. Eu acredito que todos nós temos algo, uma intimidade com o Pai Celestial. E eu tenho isso, sabe? A fé que eu exerço, ela é grande porque ele sabia que eu ia passar por muitas coisas ruins aqui, provações. É, ele vai poder me dar essa resposta, porque eu sou membro Isso. único, porque minha família pôde ser batizado junto comigo, porque meu pai não casou com a minha mãe em vida e ele foi já feito batismo vicário por ele no templo e eu não vou poder ter aquela união, né? Então, todas essas respostas eu vou ter. E isso me acalmou saber que eu passo por provações, mas depois em seguida ele vem e me abraça. E eu sinto isso, esse abraço. Ele pode estar aqui em carne viva, mas eu sinto esse abraço através dos líderes da igreja, dos meus amigos, da minha família. E eu sou muito grata a isso, sabe? Tá? E temos que ser, né, Gabi? De fato, como a gente já aprendeu aqui, o Senhor usa outras pessoas para mostrar que Ele é o Deus da consolação. E, de fato, a gente não sabe às vezes, o motivo, né, o propósito da gente estar passando por certas coisas, mas um dia a gente vai saber. E você falou uma coisa muito importante, né? A gente tem que pensar sempre quando a gente está passando por um desafio, uma provação, se é realmente um teste de fé para nós que o Senhor quer que a gente passe, ou se ela é uma consequência de más escolhas, que também, às vezes, elas ocasionam certas provações em nossa vida. E se for consequência de más escolhas, a gente precisa se arrepender e mudar a nossa vida. Obrigado, Gabi. Muito bom. Ah, Matheus e Vitória, vocês que ficaram com o bloco
3. O que vocês podem nos ensinar aí sobre esse bloco, sobre suas ponderações? Um de cada vez para Ah, não ter briga, irmão. Beleza? a gente leu um pouco parecido com a irmã que leu o bloco 2, né? O nosso é a continuação. E fala um pouquinho das tribulações, de que nós estamos aqui, né? Com este corpo, nós vamos passar por sofrimentos. E um versículo que eu gostei muito é que Paulo ele faz até uma comparação, se a gente for prestar atenção, que ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória, né? Então ele usa duas palavras aqui, né? Ele diz que a tribulação é leve e momentânea, mas a glória ela tem um peso, né? E ela é eterna. Então ele dá uma visão assim pra gente de que não importa as tribulações que nós estamos passando aqui, elas doem, né? Elas são difíceis, mas ainda assim elas são muito leves comparadas a uma glória que a gente pode ter, que a gente ainda não sabe, né? A gente ainda não viveu e a gente espera por isso, né? E é o que ele diz no versículo seguinte: a gente espera pelas coisas que a gente não vê, porque essas coisas sim são eternas. Então, enquanto eu li as perguntas, eu debati aqui com o Mateus uma situação, né? Como nós podemos aplicar esses princípios ou algumas coisas assim em relação às tribulações. E aí eu comentei que às vezes você quer muito uma bênção, você está passando por uma tribulação, seja de saúde, por exemplo, e talvez você quer a bênção que seja a cura. Mas enquanto isso não chega, você, se você prestar atenção, você tem pequenas bênçãos, né? Você tem a bênção de talvez o alívio da dor, de um conforto, de alguém que te ajude, né? Então, isso é bem interessante, porque se a gente for esperar só a bênção que a gente quer, talvez a gente não vai prestar atenção nessas pequenas bênçãos que o Senhor dá, enquanto a gente espera essa grande bênção. Então, se a gente olhar por esse lado, né, de não reclamar, de suportar, a gente vai poder se sentir bem, mesmo passando por um momento difícil. Opa! E essas pequenas bênçãos ajudam aquele fardo a se tornar mais leve, né? Vitor? Às vezes está muito concentrado com aquilo, não vem, mas essas pequenas bênçãos nos ajudam também. Nossa, muito bom. Obrigado. Matheus, quer comentar algo? Ou Quer? testifica aí? Ah, tá vendo? É por livre e espontânea vontade. Ah, tinha uma pergunta lá que perguntava como a gente poderia superar esses momentos, né, quando fosse passar por uma tribulação. E algo que eu disse, né, era que a gente, como eu faço, é sempre imaginar no que vai acontecer no final, né? Uma perspectiva com fé. Por exemplo, sempre Ok. que eu enfrento algo de doença, alguma enfermidade, na minha cabeça vai parar isso aquilo em algum momento, sabe? Seja um mal-estar, ou Isso. então uma dor, eu sei que no final aquilo vai terminar, aquilo vai ter fim. Então eu não me preocupo muito, porque eu tenho a certeza de que vai acabar. No final eu vou ficar melhor, eu vou estar bem. E também posso aplicar isso nas coisas espirituais, né? Quando tô passando por alguma dificuldade, o Senhor diz que a gente deve ter fé nas coisas, né? Fé em Jesus Cristo. Então, se eu tiver fé, eu sei que no final eu vou conseguir superar isso, né? Mesmo que talvez demore um pouco mais, mas no final isso vai terminar, isso vai acabar. Fé, né? Esperança no Senhor. Fé e esperança de que vai passar, né? É uma leve momentânea, né? Provação, como nós aprendemos com Paulo. E a gente precisa de fé e confiar no Senhor nisso, né? Principalmente nos momentos de provação, né? Quando a vida está tudo bem, assim, que as coisas estão bem, é, geralmente a nossa fé não é provada dessa forma. É nos momentos de provação que a nossa fé é mais testada, né? Obrigado, meu amigo Matheus e Vitória. Cássia, você queria comentar algo? Desculpa. Era não, Sim. era. É, Assim, você falou em questão assim, de sabermos, né, naquele momento de como agir. Como eu falei, hoje eu estava muito feliz. E eu estou muito feliz, eu estou pulando de alegria por duas coisas que vão acontecer. E uma aconteceu e uma vai acontecer. Mas durante essa semana, depois da nossa aula de sexta-feira, eu tive uma notícia muito triste que me abalou bastante. A minha primeira conselheira, ela estava grávida, né? E infelizmente ela perdeu o bebê.
Então eu fiquei assim, muita coisa porque eu já estava planejando tudo. Baby Shy, tudo. Eu senti muito por ela, assim, porque era o sonho dela. Então, como eu e ela, a gente é muito apegada, assim, unha e carne, eu fiquei muito triste e eu fui pro hospital ver como ela tá. Ela passou muito mal. Até agora ela ainda não tá se sentindo bem. Mas eu tava, tipo, transtornada mesmo. E eu desanimei um pouco, assim, durante a semana. Falei assim, eu, poxa, queria tanto essa felicidade e tudo. Antes de ir pra missão, ver, sabe, ela de busão. E eu peguei e chegou uma moça, que eu sou presidente, ela falou assim mesmo, Cássia, bora comigo na minha bênção patriarcal. Eu falei assim, tu vai tirar tua bênção? Nossa, eu fiquei tão feliz, assim, meu coração pulou de alegria. Eu falei, ai, volta. Eu tô muito feliz mesmo por ti e tudo. E eu lembro, e nesse mesmo dia o Helder que teve o privilégio de batizar minha pessoa, ele mandou uma mensagem para mim dizendo que não era para me ficar triste, né? E quando nos encontrássemos de novo, ela ia poder ver o filho dela, poder abraçar e tudo, que o Senhor precisava dele no céu. E hoje eu fui lá com ela, na bênção patriarcal dela, foi incrível, porque eu lembrei da minha e de todas as promessas que o Pai Celestial me fez. E hoje também, na nossa aula, um amigo meu antigo, de muitos anos mesmo, ele decidiu se batizar e hoje vai ser o batismo dele. Então, foi uma alegria em cima da outra, né? E é basicamente isso. Quando confiamos aquilo, quando confiamos no Senhor, Ele nos proporciona felicidade e consolo através disso, através de uma felicidade de um amigo, de um parente, e nós acabamos sendo consolados por conta disso. A confiança no Senhor, né? A gente pode dizer que um dos frutos de confiarmos no Senhor, em momentos como esse, né, Cássia, temos a promessa de que, não que o Senhor vai tirar sempre todos os fardos, mas teremos a promessa de que sentiremos o consolo que Ele pode nos dar por meio do Espírito. A gente precisa sempre lembrar disso e ponderar sobre como está nossa confiança no Senhor hoje, hoje e em preparação para momentos difíceis que talvez eu estou vivendo ou que eu vou viver daqui a algum tempo. Obrigado, Cássio, muito bom. A Vitória colocou aqui no chat sobre 1 Coríntios 1, 4 a 5, que fala que em tudo devemos dar graças ao Senhor e que em todas as coisas podemos ser enriquecidos nele. Mesmo com as dificuldades, podemos encontrar consolo na graça e no amor do Salvador, tendo a certeza de que em tudo seremos enriquecidos por ele. Nossa, e que princípio poderoso, né, Vitória? A gente, a gente dá graças mesmo em meio às tribulações. Porque a gente costuma dar graça quando tudo tá bem, né? Quando as coisas estão bem, a gente costuma ser mais grato e tudo, mas quando a gente está passando por momentos de desafios na vida, a gente costuma mais pedir do que ser grato, né? E ainda mais ser grato por aquela aprovação que a gente está passando. Isso de fato pode nos ajudar também a sentir o consolo do Senhor, né? O amor dele, sabendo de que mesmo por meio daquela aprovação, ele vai nos fortalecer e nos ensinar algo, né? Vai nos enriquecer de alguma forma. Obrigado, Vitória. Muito bom. Gabi, você quer falar algo? Compartilhar algo? Então, eu queria comentar sobre algo que uma pessoa disse comigo, que por algum momento, se um dia eu me afastar da igreja, ou se eu ficar desanimada, que eu lembre que Deus, ele me ama. Não que eu vá fazer isso, né? Mas que Deus, A gente espera que não, né? não que eu vá fazer isso, mas essa pessoa me deu um conselho, sabe? E Aham. disse para mim
o inimigo, ele espera que você não ore, que você não estude as escrituras, que você não faça absolutamente nada no evangelho. E ela diz assim, que no vídeo que ela assistiu, falava assim, que o inimigo falava para essa filha do Pai Celestial que ela está fazendo tudo errado. Ela não está orando, ela não está lendo as escrituras. E por que ela ainda está em pé? Porque ela ainda tem fé e ela está obedecendo ainda. Então, quando a gente se levanta para orar, para jejuar, para fazer todas as coisas que o Senhor quer, o inimigo ele fica abalado. E todas as vezes que eu sei disso, é que me impulsiona a ser melhor no Evangelho, que ele não vai ter poder sobre a minha vida, sabe? Hum, muito bom, né? E a gente precisa mesmo estarmos alicerçados em Jesus Cristo, né? E aí, mesmo diante das provações, a gente vai ter essa perspectiva, tá? Muito bom. Obrigado, Gabi. Eu queria reforçar algo com vocês aqui, e, na verdade, a gente discutiu e aprendemos muitas coisas e relembramos muitos princípios. E a gente, todos nós aqui que somos membros da igreja, nós fizemos um convênio, né? E a gente viu muito como a gente pode ser consolado, né, pelo Senhor e como a gente pode consolar as pessoas. E o Senhor, ele tem uma expectativa a nosso respeito em relação a esse assunto, em relação ao convênio que fizemos com ele ao nos batizarmos e em relação ao nosso relacionamento com as pessoas. Eu vou compartilhar com vocês uma citação do Elder Stevenson, do Coro dos Doze, onde ele relata essa expectativa que o Senhor tem a nosso respeito, tá bom? Ah, Andréia, pode ler para nós, por favor? Posso sim, só um momento. Tá bom. Desde o momento em que saímos das águas do batismo, somos comissionados a esse trabalho. Estendemos a mão a outras pessoas com amor, pois isso é o que o Salvador ordenou que fizéssemos. Sempre que nosso próximo está em dificuldades temporais ou espirituais, corremos em seu auxílio. Carregamos os fardos uns dos outros para que fiquem leves. Choramos com os que choram, consolamos os que necessitam de consolo, de modo amoroso. O Senhor espera isso de nós. E dia virá em que seremos considerados responsáveis pelo cuidado que tivemos ao ministrar seu rebanho. E que o Senhor espera de nós aí, Andréia, de acordo com o que o Elder Stevenson nos E ensinou? que possamos carregar os fardos uns dos outros, né? Consolar os que necessitam de consolo. Essa semana eu tive uma pequena experiência em relação a isso, né? Onde eu precisei, né, que essa pessoa pudesse me ajudar numa dificuldade que eu estava tendo, né? Aham, E só que ela disse que ela não poderia me ajudar, porque ela já tinha duas coisas que aconteceram na vida dela, né? E não tinha como ela me ajudar porque ela já não tinha cabeça, né? Para me ajudar. Ela queria resolver primeiro os problemas dela, né? Aí eu compartilhei isso com ela, que eu tinha lido, né? E a gente já sabe. Só um momento. tá bom. Barulho do carro aqui. Aí eu falei para ela, né? Que o Senhor quer que nós possamos consolar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, porque é isso que Ele quer, né? Que se nós fizermos isso, nossos fardos também ficarão leves, né? E ela mesmo assim disse que não dava. Mas assim, eu respeitei, né? Eu entendi, né, a situação dela. Mas é isso que o Senhor quer que a gente faça, mesmo que a gente esteja passando por tudo, a gente esteja no fundo do poço. Mas se a gente ajudar as outras pessoas, o Senhor vai diminuir os nossos fardos. A gente vai sentir paz só por estar ajudando a outra pessoa também. Obrigado, André.
Que lição importante, né, para a gente lembrar. Lá em 1 Coríntios, desculpa, 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 4, o Senhor fala, ele ensinou sobre isso, né? Que com a mesma consolação que nós recebemos do Senhor, que a gente possa consolar as outras pessoas. E a gente está sob convênio nesse assunto. E o Senhor espera isso de nós. Às vezes, a gente, como a Andrea citou aí, nessa experiência, a gente está tão preocupado com as nossas provações que a gente se esquece das outras pessoas. E, assim, isso é algo muito pessoal, né? Por isso que aqui fala, de modo amoroso o Senhor espera isso de nós, com muito amor. Ele espera que mesmo em meio às nossas dificuldades, que a gente não se isole, não se prive de ajudar as outras pessoas, porque é ajudando as outras pessoas que a gente vai sentir o consolo do Senhor. É ajudando as outras pessoas que às vezes a gente vai ver que as pessoas elas estão com um problema maior do que o nosso, bem maior. E a gente vai ver, nossa, o meu problema é tão pequenininho perto daquela pessoa, né, que está passando por aquele desafio. É nos perdendo, ajudando as pessoas que a gente se encontra de novo. Que a gente pode encontrar essa esperança, né, esse consolo. E o Senhor, ele vai requerer isso de nós um dia, sobre como fomos no nosso encargo de consolar aqueles que necessitam de consolo. Tá bom? Alguma pergunta, dúvida, comentário sobre isso? Então, tá bom. Eu vou compartilhar um vídeo com vocês aqui de uma jovem em que ela nos dá um exemplo de como podemos consolar aqueles que necessitam de consolo mesmo em meio às nossas adversidades. E aí eu queria que vocês ponderassem no exemplo dela, prestassem atenção aos seus pensamentos e sentimentos. Ao longo de nós podemos ver essa experiência dela, tá bom? Pode mandar no grupo depois esse vídeo? Posso sim, Tá com bom, certeza. obrigada. Deixa eu ver aqui. Vocês me avisam se o áudio tá bom, tá bom? Se não tiver bom, vocês me avisam, desculpa. Embora minhas provações possam ser difíceis, sempre há alguém com provações mais difíceis ainda. Tenho ponderado muitas vezes por que o Filho de Deus e seus santos profetas e todos os santos fiéis têm dificuldades e tribulações? Certo dia voltei para casa com sintomas de gripe, sentia tontura e náuseas. Fiquei dias em casa e os dias se transformaram em semanas e depois em meses. Para nós, isso também é uma dificuldade. Ver sua filha ali deitada na cama, curvando-se de dor e não haver nada que se possa fazer, exceto ficar ali com ela. Basicamente, meu trato digestivo, o estômago e o intestino estão paralisados. O alimento não se move através deles. Percebemos que o propósito de nossa vida na Terra é crescer, desenvolver e fortalecer-nos por meio de nossas próprias experiências. No início de minhas experiências, eu me sentia emocionalmente um trapo. Estava apavorada, estava magoada. Não ser capaz de ingerir alimentos sólidos foi muito difícil. Eu não podia me sentar com a família para fazer as refeições. Ele conhece seus sacrifícios e seus sofrimentos.
Ele ouve suas orações. A paz e o descanso do Pai Celestial serão seus, se continuarem a esperar nele com fé. Penso que isso tem sido uma bênção para ela, para lhe dar confiança de que pode dar força a outras pessoas. Li em Doutrina e Convênios, seção 60, que recebemos talentos para abençoar o próximo. Isso me tocou bastante, porque sempre estou pedindo oportunidades de usar meus talentos para abençoar a vida de outras pessoas, pois recebi muito. Este é o livro que fiz. Eu mesma fiz todos os desenhos do livro. Ele está sendo usado como livro para colorir, que é distribuído para as crianças no Child Life, para que elas saibam que não são as únicas que estão passando por vários problemas médicos. Estive pensando em meus amigos que passarão por cirurgias. Eu faço macacos de meias para as crianças que ficam no hospital o tempo todo como eu. De fato, meus macaquinhos são para qualquer pessoa que precise de uma força para animar-se. Existe um macaquinho especial. Um bom amigo meu, quando recebeu seu macaquinho, deu um grande sorriso, abraçou e beijou. 2 dias depois, ele faleceu. Então significou muito dar um macaquinho a ele. Quanto mais você se concentra em si mesmo, mais provável será de cair em uma rotina e sentir pena de si próprio. Mas ao estender as mãos ao próximo, você esquece de seus próprios problemas e a alegria que vem de servir ultrapassa em muito, muito mesmo, a dificuldade de minha vida. Enquanto trabalho nos projetos que faço para servir ao próximo, sinto o Espírito me dizer que o que estou fazendo é algo bom. O Evangelho também é uma grande fonte de consolo, saber que tudo tem um propósito. Queria que fosse eu que estivesse sofrendo, mas ela encara isso com brandura e uma força extraordinária. E ela tem sido uma bênção para todos nós. Repetidas vezes, tenho visto as mãos do Pai Celestial e do Senhor em minha vida. Sei que minha família está sempre presente, assim como o Pai Celestial e Jesus Cristo. Sei que eles me alentarão. Todos temos testes e provações. Esses desafios mortais permitem que nós e nosso Pai Celestial vejamos se vamos exercer nosso arbítrio para seguir seu Filho. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nessa alvorada, com nossa fé e compreensão aumentadas, erguemos-nos e decidimos esperar no Senhor, dizendo: seja feita a tua vontade. Não desistamos do Senhor. Suas bênçãos são eternas. Alguns pensamentos e sentimentos que vocês tiveram aí ao ver o exemplo da jovem Britney. Tá bom, cara. Pensamentos e sentimentos que vocês tiveram ao ver o exemplo dela. Fábio, Oi? acho que é aquela mesma coisa que eu estava falando, né? Que a gente tem que carregar os fardos uns dos outros, né? Consolar as outras pessoas. Acho que, acho que eu tenho certeza que quando ela fazia aqueles macaquinhos, né? Ela até se intertia, né? Até se sentia melhor. Acho que ela não ficava com a mente vazia, né? Ela estava fazendo algo, né? Que era bom para as outras pessoas. Ela se sentia melhor. Eu acho que ela até esquecia dos problemas que ela tinha, né? E quando ela via que ela fazia outras pessoas felizes, né? E consolava também, ela se sentia muito bem, feliz. Então é isso, a gente carregar os fardos uns dos outros para que os nossos fiquem leves, né?
Obrigado, André. Que a gente possa sair aqui dessa aula hoje mais determinados ainda a fazer isso, né, irmã Andréia? De que mesmo em nossas tribulações a gente possa ter, ter a fé, a coragem e a determinação de carregar os fardos uns dos outros, né? Mesmo em meio às nossas tribulações. Eu sei que a gente já se esforça para fazer isso e que a gente possa sair daqui hoje ainda mais comprometido dessa missão, de consolar os que necessitam de consolo. Obrigado, Andréia. Alguém mais? Compartilhar algo? É, ó, Oi, Cássia. é, é muito interessante. Já me vi assim. A primeira vez que eu vou falar, quando eu tinha passei muito mal, e depois que eu fui parar no Parque Barreiro, a menina seria. Então, ver assim que ninguém na minha família poderia se aproximar de mim foi algo muito dolorido para mim, porque eu precisava do abraço, do cheiro deles, do beijo, mas naquele momento eu não poderia ter, porque senão eu poderia passar para ele. E eu fiquei um mês sem andar, direto. E eu peguei, fiquei assim, eu falei assim, eu lembro assim, a primeira vez que eu lembro assim, eu falei, pai, eu não sei o que tem pra mim, eu não sei porque eu me preciso muito que foi pra me morrer agora. Eu tava assim, muito desorientada. E eu falei assim, eu preciso sair daqui, porque tem pessoas que precisam de mim. Ao contrário dela, eu não sei dela, mas eu sou uma boa contadora de história. Então eu falei assim mesmo, eu preciso ajudar as pessoas que estão faltando. E eu lembro que depois de um tempo eu comecei a minha perna devagar, assim, e eu voltei a andar. E os médicos falaram, milagrosamente, eu já estava sem nenhum registro de meningite, nada. E eu fiquei assim, sabe? Falei assim, nossa, como assim? Eu fiquei muito feliz de poder andar com a minha família. E depois daquele período, tinha outras pessoas que ainda estavam com coisa pior. E eu comecei a passar no quarto dele, contando histórias da Bíblia, a minha história, e dando esperança para ele. E foi um período muito bom. Porque, eu pude ajudar outras pessoas através da dor que eu tive. Foi como ela falou no começo. Não importa o que você está passando. Tem pessoas que estão passando pior do que você. E eu já me via pior. Então, quando eu comecei a fazer ela, as lágrimas começaram a descer. Quando eu vi, eu já estava caindo de choro aqui. Lembrando. E eu queria, Poxa, né, realmente. E quando entregamos na mão do Pai Celestial, mesmo na época eu não sendo membro da igreja, mas eu cheguei para ele a minha. E ele me abençoou com a cura. E hoje eu posso, assim, e hoje como membro da igreja, eu posso estar ajudando mais outras pessoas. Eu só testifico que ele é maravilhoso. E em meio às nossas dores, ele sempre nos consola e nos traz realmente aquilo que precisamos, não é aquilo que queremos. que milagre, hein, mano, Cássia? Poxa, obrigado por compartilhar isso conosco, né? Essa sua experiência incrível, né? E você foi mais um exemplo para nós, né? De, mesmo ali se sentindo mal, ruim, doente, como a jovem falou, a gente sentindo um trapo, ainda assim você pode ajudar, né? Consolar as pessoas ali à sua volta, né? E tem buscado fazer isso até hoje. Muito obrigado pelo seu exemplo, Cássia. Obrigado pelo exemplo de todos vocês. Eu oro para que a gente possa sentir a mão do Senhor em nossa vida. A mão do Senhor, de fato, nos confortando e consolando em meio às adversidades.
Eu oro para que a gente possa continuar se comprometendo a fazer coisas que vão fortalecer nossa fé e confiança nele todos os dias. Talvez hoje você não esteja passando por alguma provação difícil, mas desculpa te dar essa notícia, mas você vai passar um dia e vai ser muito difícil. E quando você chegar esse dia para você, se não chegou ainda, lembre que foi difícil para o Salvador. E foi difícil para todos os discípulos dele. E tem sido assim e sempre será. Porque nós temos que seguir o exemplo dele, suportar todas as coisas, com paciência e fé. Lembrando que, ainda assim, nele a gente pode encontrar consolo e conforto. Eu sei disso. Sei disso por mim mesmo, porque eu sinto o consolo e o amor do Salvador por mim. E eu sinto isso mais forte ainda quando eu me esforço para consolar e servir os meus irmãos. Então isso é real, isso funciona. Eu oro para que possamos entesourar isso na nossa mente, no nosso coração. E eu queria compartilhar esse testemunho com vocês e agradecer por vocês estarem aqui, pelo exemplo que vocês são, por tudo de bom que vocês têm feito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.